tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovacir Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. Já passaram 306 dias da contagem regressiva. Faltam 60 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike. Se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora. E veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificação dos vídeos. Fazendo assim, você me ajudará a divulgar os vídeos compartilhando com outros grupos. Por favor, deixem os seus comentários. O assunto que estarei trazendo hoje é a análise da íntegra da fala do primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro após a derrota para o presidente Lula. Esse é o primeiro vídeo que estou postando depois da vitória do presidente Lula sobre Jair Bolsonaro. Quero parabenizar todos os eleitores que votaram em Lula e, com todo respeito, também parabenizar todos que votaram em Jair Bolsonaro, pois cumpriram com o dever de cidadão e cooperaram com a manutenção da democracia. Veja o vídeo foto. Trago esse vídeo foto para mostrar sobre o primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro depois da derrota para o presidente Lula. No primeiro quadro está a foto de Jair Bolsonaro em seu primeiro pronunciamento depois da derrota na eleição de 2022. O segundo quadro está a foto de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que fala que já foi autorizado por Jair Bolsonaro a fazer a transição de governo e que já entrou em contato com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para tratar do assunto. Meu comentário. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário e fazer uma refutação sobre esse assunto, que é o primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro depois de sua derrota nas urnas. Quanto ao primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro, depois de ouvir tantos comentários, eu discordo de alguns que tentam amenizar ou pôr panos quentes no pronunciamento de mais de 2 minutos que Bolsonaro deixou os jornalistas plantados mais de 2 horas esperando esse pronunciamento, que é o seu estilo, sempre buscando se valorizar. Quem elaborou o pronunciamento o fez bem cifrado, ou seja, nas entrelinhas, justamente para não desagradar os seus apoiadores e para que eles continuem inflamados, o que é hoje sua única arma, pois está praticamente isolado, quando ainda tem 2 meses de governo. Imagine quando deixar o poder. Quero comentar o pronunciamento de Jair Bolsonaro e trazer uma refutação da sua fala, que geralmente não expressa a realidade. Primeiro, quando
Jair Bolsonaro, em seu primeiro pronunciamento, diz: quero começar a agradecer os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no dia 30 de outubro. Ouvindo alguns comentários sobre o pronunciamento do presidente, alguns chegaram a dizer que Bolsonaro reconheceu o resultado, o que eu acho que é muita forçação de barra, pois Bolsonaro, que é orgulhoso, ele apenas quis demonstrar que teve 58 milhões de votos e demonstrando sua força política, que ainda está em jogo. Vejamos o vídeo do primeiro pronunciamento de Bolsonaro. Primeiro, a fala de Bolsonaro. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Quando Bolsonaro diz os atuais movimentos populares são frutos de indignação e de sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Minha refutação. O que eu digo é que Bolsonaro, com essa declaração, ele está legitimando os atos golpistas de seus seguidores, fanáticos e ensandecidos, a continuarem a atacar o processo eleitoral e não aceitar o resultado e pedir intervenção militar, que é o que eles estão fazendo. Fala de Bolsonaro. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Quando Bolsonaro diz as manifestações pacíficas serão bem-vindas. Minha refutação. Quando eu ouço tantas análises desses pronunciamentos, pessoas tentando tapar o sol com a peneira, quando relativiza a fala de Bolsonaro, porém, eu vejo aí aprovando novamente os atos antidemocráticos. Não, é isso que alguns defensores de Jair Bolsonaro, inclusive já condenados na justiça, falam. Veja o vídeo de Alan dos Santos, fala sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Bem, eu fiz uma live rapidinho que vai explicar ao pessoal sobre o pronunciamento do presidente. Eu quero dar um recado a vocês, né? Usem o Cloud Hub para que vocês possam ter liberdade, uma vez que a conta de vocês cai aqui, como vai acontecer com a minha em breve, então baixe esse vídeo aí. Pronunciamento do presidente, vamos lá? O pronunciamento do presidente foi direto e reto, ele não reconheceu nada, disse que a manifestação que está acontecendo nas ruas é uma manifestação de insatisfação do povo. E de fato é, ninguém mandou ninguém para a rua, ninguém convidou ninguém para ir para a rua, as pessoas saíram de maneira espontânea e vão continuar nas ruas. Bem, dito isso, ele simplesmente falou que as pessoas podem continuar manifestando a sua indignação sem depredação do patrimônio público e sem nenhum cometimento de crime. Ou seja, as pessoas podem continuar manifestando todos os dias, né? O tempo todo, 24 horas por dia, até que ele venha reconhecer, porque dessa vez não foi um reconhecimento das eleições, pelo contrário, ele também manifestou um pouco a sua insatisfação, simplesmente dizendo um pouco de modo velado ali, direto e reto, para as pessoas continuarem, me dizer, fazendo as suas manifestações, porque elas têm direito de assim o fazê-lo. E é por isso que está todo mundo puto com ele, porque de fato ele não reconheceu. O que você vai fazer? O óbvio, você vai continuar manifestando de modo pacífico, de modo ordeiro e sem reconhecer um criminoso, um narcoditador querendo assumir o poder do Brasil. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus abençoe, força, povo. Coragem, não desistam.
Gente, já dá para entender o que está por trás desta fala cifrada de Bolsonaro ao seu gado. Está dando a senha. Ele não reconheceu Lula como presidente. Ele não reconheceu a derrota. Isso está fazendo com que os extremistas saiam às ruas e parem o Brasil. Veja o vídeo da fala de Daniel Silveira sobre o pronunciamento de Bolsonaro. Um entendedor, meia palavra basta. O recado foi muito claro. As manifestações são bem-vindas, contanto que não seja como o lado de lá. Sem depredação, sem proibir o direito de ir e vir, manifestações pacíficas, mas que as ruas estejam como um oceano de gente, de verde e amarelo. Saiam às ruas. Esse recado é muito claro. No final ele diz: é uma honra ser o líder dessa nação. Juntem as peças e lotem as ruas. Não pensem uma vez. Foram no 7 de setembro, foram em outros feriados, foram por outros motivos. Agora vão de verdade para salvar a nação. Entendam o recado do presidente. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Fala de Bolsonaro. Quando Bolsonaro diz: mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Minha reputação. Essa é mais uma mensagem entre linhas de sua fala, pois Bolsonaro aí está atacando os adversários em defesa daquilo que eles estão cometendo, até porque os métodos de Bolsonaro sempre foram de prejudicar, principalmente os adversários políticos, o direito de ir e vir. Por exemplo, em 2018, insuflou os caminhoneiros para paralisação, que prejudicou a economia do país. Veja o vídeo. Greve dos caminhoneiros. Vídeo de Bolsonaro com apoio à paralisação de 2018. Volta a circular. Preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no Legislativo. Sobrou-lhes o Executivo, que teima a se omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o Presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Esse é o método de Bolsonaro e sempre foi, durante o seu governo, insuflar seus seguidores fanáticos e extremistas a atacar os seus adversários políticos e as instituições democráticas do país. Fala de Bolsonaro. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. De verdade, nossa robusta representação no Congresso
mostra a força dos nossos valores. Minha refutação: Bolsonaro fala da direita de verdade, atacando a direita democrática, pois ele faz parte da direita extremista que adota ideologias nazifascistas, ou seja, autoritarista, como sempre adotou em seu governo, e volta a demonstrar força com a sua representação no Congresso, que a gente sabe que foi através do uso ilegal de dinheiro público, o orçamento secreto e bilhões derramados próximo à eleição para a compra de votos através do Centrão. Isso sem nenhuma objeção do Judiciário. E Bolsonaro ainda reclama o que ele chama de sistema contra ele. Na realidade, Bolsonaro foi e é ainda o presidente mais blindado de todos os tempos. Fala de Bolsonaro. Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Quando Bolsonaro diz Deus, pátria, família e liberdade, formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Minha refutação: a gente sabe que esse slogan é de origem do fascismo, de Benito Mussolini, que foi o líder do fascismo italiano e aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, que dizimou a cerca de 6 milhões de judeus no chamado Holocausto. Quando Bolsonaro fala Deus, fala dele mesmo, característica do fascismo, o líder ser cultuado. Quando fala pátria, fala dele mesmo. Família, fala da família dele, que é a única que ele defende. Ou seja, seus filhos. Quanto os sonhos de Bolsonaro, a gente já sabe, é de implantar uma ditadura miliciana, com ele e a sua família no poder. E ele deixou claro que continua vivo. Quanto à ordem, a gente sabe que durante a vida de Bolsonaro só promoveu a desordem, desde quando ainda estava no Exército Brasileiro, quando tentou um ato terrorista. E quanto ao progresso, a gente sabe que, entre muitas coisas negativas que progrediram, foi a violência, o ódio e a mentira. Fala de Bolsonaro. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Quando Bolsonaro diz, mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Minha refutação: quando Bolsonaro fala que enfrentou o sistema, está falando daqueles que enfrentaram o seu negacionismo na pandemia, confrontando as instruções da OMS, Organização Mundial da Saúde, para combater os vírus e evitar o maior número de vítimas. O negacionismo, que causaram quase 700 mil mortes de brasileiros, que parte dela ele tem a sua culpa pelo fato
de não comprar vacinas em tempo hábil. Fala de Bolsonaro. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Quando o Bolsonaro diz, sempre fui rotulado como uma antidemocrata e, ao contrário de meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei de controlar a mídia e as redes sociais. Minha refutação. Todos nós sabemos que Jair Bolsonaro sempre foi antidemocrático, desde quando ainda era deputado federal, já defendeu a ditadura militar. Veja o vídeo. Bolsonaro disse que fecharia o Congresso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo, fico feliz. Fora isso, vamos ficando não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula está aí, todo mundo viajando para o exterior com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai, Xará, com o meu salário, não dá. Hoje a gente sabe que Jair Bolsonaro, no início do governo, atacava o Congresso, o STF, porém depois aparelhou o Congresso e ele passou a concentrar os seus ataques ao STF, que é o único poder que defende a democracia e procura investigar os crimes cometidos por Bolsonaro. Bolsonaro sempre usa a falácia, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Até porque quando Bolsonaro fala de Constituição, como ele é um egocêntrico e narcisista, fala dele mesmo e já disse, eu sou a Constituição. Veja o vídeo. Eu sou a Constituição, diz Bolsonaro, um dia após a participação do ato pró-golpe. Então tudo que é feito com excesso acaba tendo problema. Essas medidas restritivas são, em alguns estados, né? Vocês vão falar que eu estou criticando todos os governadores, pode continuar falando e mentindo à vontade. Em alguns estados foram excessivas, não atingiram o seu objetivo. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. Dia de ontem também, está São Paulo e foi de São Paulo. A mesma manchete, combinados. Não queremos negociar, vírgula, e depois não fala nada que eu falei. Tentando levar a opinião pública para um lado que eu quero retrocesso. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da República. Com apoio do povo. Tá? Com apoio do povo, presidente. O povo está com o senhor. Então, eu estou conspirando contra quem, meu Deus do céu? Falta um pouco de inteligência para aqueles que me acusam de ser ditatorial. O que eu tomei de providência contra a imprensa? Contra a liberdade de expressão? Eu, inclusive, sou contra as prisões administrativas que estão ocorrendo pelo Brasil. Prendendo mulher de biquíni na praia no recreio. Prendendo em Araraquara a mulher em praça pública sozinha. Prendendo lá na praia de Boa Viagem um aposentado da aeronáutica.
Eu sou realmente a Constituição. Isso Demais. aí, presidente. Quando Bolsonaro diz, nunca falei de controlar a mídia e as redes sociais, evidentemente que ele está falando para atacar a fala de Lula, que já falou em regulamentar, como já existe em países democráticos, e não controlar como ele fez, usando dinheiro público para comprar e controlar as mídias, como as TVs abertas, como fez com o SBT, Rede Record, TV Rede e a TV Jovem Pan e redes sociais para lhe servirem sua campanha eleitoral com a proliferação de fake news. Fala de Bolsonaro. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Refutação. Como Jair Bolsonaro já disse que ele é a Constituição e continuará fazendo tudo que ele já vem praticando contra a democracia. Fala de Bolsonaro. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendo a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião e honestidade. Minha refutação, quando Bolsonaro diz que defende a liberdade econômica, realmente, como adotou o neoliberalismo, que é o fascismo moderno, que ao criar ampla exclusão social, retroalinhamento, a máquina do ódio e do neodarwinismo social, que sempre defendeu a liberdade econômica das elites em detrimento dos trabalhadores e dos menos favorecidos. Quando ele diz liberdade religiosa, realmente sempre defenderam a liberdade religiosa de grupos que lhe apoiam, em detrimento de religiões afro que eles atacam, como a própria dama Michele. Quando Bolsonaro fala da liberdade de opinião, realmente eles sempre defenderam o que eles chamam de liberdade de opinião, que na verdade eles usam para atacar as instituições democráticas do país, conforme disse o ministro do STF, depois de condenar um deputado bolsonarino por atos antidemocráticos durante a palestra para estudantes em uma universidade de São Paulo. Alexandre de Moraes disse: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E ainda disse: não é possível defender volta de um ato institucional número 5 ou AI-5, que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas, o fechamento do Congresso, do Poder Judiciário.
E quando Jair Bolsonaro defende as cores verde e amarela de nossa bandeira, Jair Bolsonaro sempre usou essa frase que já se tornou um jargão de sua ininterrupta campanha eleitoral, que mesmo depois de derrotado ainda continua. Quando no seu discurso de posse, Jair Bolsonaro, já no fim, ele usa a célebre frase: essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha, só se for preciso nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Jair Bolsonaro, que tem usurpado todos os símbolos da pátria, bem como as cores da bandeira do Brasil, e com a sua política beligerante e armamentística, e a pregação da violência e do ódio, tem derramado sangue de muitos brasileiros, e principalmente daqueles que não apoiam suas ideologias fascistas. Talvez já poderia ter usado uma metáfora. A nossa bandeira, que é verde e amarela, que foi usurpada por Jair Bolsonaro, está manchada de sangue dos brasileiros que morreram por perseguição política. Até o próximo vídeo.